Olá a todas, olá a todos. Quero desejar a cada um de nós um encontro formativo muito produtivo e profícuo para que nós possamos pensar em articulações intersetoriais com foco na rede de educação do município de Hortolândia para prevenção, mapeamento, enfrentamento e denúncia contra violências que impactem diretamente a vida e a infância das nossas crianças e estudantes. Quero iniciar minha fala fazendo um agradecimento muito especial ao Núcleo Educacional Multiprofissional, que nós conhecemos carinhosamente como NEM, da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Hortolândia, através do qual nós temos nos articulado para promover essa formação continuada aos representantes do setor educacional do município de Hortolândia, inclusive a vocês, agentes de educação integral, tão imprescindíveis para que nós possamos pensar na identificação de violências sobre as quais nós vamos falar hoje, o acolhimento de possíveis revelações espontâneas e, mais do que isso, os devidos encaminhamentos que devem ser operacionalizados através da boa articulação e engrenagem do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, minha gratidão também a vocês que estão reunidos para assistir essa formação. Quero agradecer também ao Donizete, que tem participado de forma tão intensa desse processo formativo, e me apresentar para vocês que ainda não me conhecem. O meu nome é Ana Luísa Calisto, estou falando com vocês aqui da cidade de Atibaia, localizada também, assim como Hortolândia, no interior do estado de São Paulo. Nós estamos próximos aqui à região Bragantina. Eu atuo na área do direito da criança e do adolescente desde 2008. Fui uma criança participante das conferências lúdicas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é um trabalho que hoje está consolidado através do projeto Bem Me Quer, que é uma empresa formadora que funcionava apenas como uma ferramenta de cidadania itinerante e hoje é um instrumento potente, uma ponte de prevenção, identificação e enfrentamento das violências. Esse trabalho acontece através do projeto em duas frentes. Uma delas é a capacitação profissional, faceta que vocês vão conhecer hoje, mas também um trabalho dentro das salas de aula, diretamente com as crianças e com os adolescentes. Esse é um trabalho que é bastante fortalecido pela literatura infanto-juvenil. Eu sou escritora infantil, autora de alguns títulos voltados para a prevenção de violências, como a violência sexual, o bullying, o trabalho infantil, inclusive o aliciamento de adolescentes para a parte criminal, certo? Para a área ali do ato infracional. Então, esses são alguns dos temas que orbitam em torno dos livros que nós publicamos através do projeto Bem Me Quer. Eu sou cientista social através da Universidade Federal de São Paulo, mestranda em sociologia pela mesma universidade, e o trabalho que nós fazemos hoje é sólido em 14 estados do nosso país. Mas eu sempre destaco o município de Hortolândia como pioneiro em inúmeras iniciativas exitosas do enfrentamento às violências. Inclusive, antes de eu iniciar a gravação, eu estava justamente olhando um pouquinho o documento técnico norteador dos procedimentos da escuta especializada de crianças e adolescentes no município de Hortolândia, que foi um município que foi pioneiro, de fato, nessa iniciativa de construir uma cartilha, basicamente, um beabá dos procedimentos voltados à escuta especializada, não só a revelação espontânea, mas a todo o fluxo de procedimentos envolvidos na rede de proteção, uma vez que uma criança ou um adolescente que está ali no seio do ambiente escolar relate espontaneamente alguma violência que tenha sofrido ou manifeste, através de sinais e sintomas que nós vamos conhecer hoje nessa formação, que esteja passando ou tenha passado por alguma violação grave dos seus direitos. Então, eu destaco o município de Hortolândia, que também tem sido mencionado em informações que eu acompanho, não só de empresas parceiras do projeto Bem Me Quer, mas de projetos e campanhas como a campanha Ninguém Mexe Comigo, e é sempre um orgulho muito grande tê-los como parceiros nessa jornada de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes. Então, para a gente começar a pensar
no enfrentamento às violências, é fundamental que a gente possa balizar a nossa conversa no dia de hoje, inclusive ao final da minha exposição. Eu vou disponibilizar os meus contatos e o pessoal de toda a equipe do NEM e da Secretaria de Educação de Hortolândia também pode me contatar caso haja alguma dúvida de vocês que eu não tenha conseguido sanar durante a exposição. Como nós não estamos ao vivo e nem presencialmente, essas dúvidas podem ser passadas a mim, posso gravar conteúdos complementares, responder as mensagens de vocês, isso sem problema nenhum. O ideal é que vocês, profissionais tão imprescindíveis como agentes de educação integral, possam compreender um pouco da dinâmica das violências, entender como se portar diante de uma revelação espontânea, compreender também como identificar as manifestações sintomáticas, saber dos fluxos dessa rede de proteção e, a partir disso, tomar consciência da sua participação nesse sistema de garantia de direitos, não como um mecanismo desassociado, mas como parte imprescindível para o funcionamento dessa rede. Se eu não pudesse ficar aqui conversando com vocês e eu tivesse que passar o recado em uma única frase, certamente eu diria: todos nós somos rede de proteção. Nós temos, e aqui falando de balizar através das legislaturas, das jurisprudências correlatas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, não dá para não falar da Constituição Federal Cidadã de 1988, na qual o artigo 227 é bastante transparente e cristalino quando ele nos posiciona como família, sociedade e Estado como um tripé fundamental do sistema de garantia de direitos, da rede de proteção às crianças e aos adolescentes. Então eu sempre brinco, inclusive com as crianças do projeto Bem Me Quer, que não deve existir nenhuma dança das cadeiras para decidir se alguém fica de fora da defesa dos direitos de crianças e adolescentes, porque eles, segundo o mesmo artigo 227, devem ser prioridade absoluta, então não há nada mais importante do que garantir esses direitos, e alvo da proteção integral dessa tríade, desse tripé fundamental do SGD, que é a família, a sociedade e o Estado. Na tese, a teoria é que a gente precisa ter a família como garantidora principal dos direitos básicos, como aquela que zela pelos direitos. Nós temos a sociedade como aquela que se posiciona, defende as crianças e denuncia quaisquer violações aos seus direitos fundamentais. E o Estado como provedor de políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos dessa população etária. Mas na prática, vocês sabem que funciona diferente. E que nós temos, por exemplo, falando sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, aproximadamente 85% dessas situações de violação de direitos de dignidade sexual acontecendo dentro da casa, da família nuclear da criança ou do adolescente. E nós temos por hora no nosso país, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2024, aproximadamente 4 meninas com menos de 13 anos vítimas de estupro. Então, dentro dessas 4, 85% foram agentes de violência, opressores, violadores que pertencem ao tecido familiar. Então, se basear nessa teoria de que a família vai ser a garantidora dos direitos básicos, já não funciona assim sequer na legislatura, que institui, por exemplo, o Conselho Tutelar como zelador pelo cumprimento do direito. Então já vamos entender essa diferença. Zelar pelo direito é estar todos os dias para alimentar essa criança, para garantir a higiene básica, calendário de imunização vacinal atualizado, frequência escolar, dignidade, todos os direitos básicos que estão lá no artigo 4º do ECA, os direitos fundamentais, portanto, vida, saúde, brincar, educação, profissionalização na idade certa, dignidade, não sofrer violência, violação, opressão, situação vexatória, constrangimento, tortura, enfim, todo esse quadro do que é um direito fundamental à criança que se inicia pela vida, devem estar presentes, claro, no tecido familiar, mas quem zela pelo cumprimento desses direitos é o âmbito de defesa, o eixo de defesa do SGD. Por exemplo, Conselho Tutelar, e nós temos mecanismos do Estado como escolas, unidades de saúde, polícia, conselhos de direito, posicionados estrategicamente nos territórios para garantir, monitorar e aplicar, além de planejar e executar, políticas que venham de encontro com a garantia desses direitos.
Além disso, nós temos uma sociedade, um tecido social, muitas vezes omisso diante de situações de violência contra crianças, fecha os olhos, finge que não ouviu, que não escutou e não fala a respeito. E nós temos também a sociedade, muitas vezes, figurando também como violadora. E um Estado, isso a nível municipal, distrital, estadual e federal, que nem sempre cumpre a rigor o seu papel de provedor dessas políticas públicas, por exemplo, posicionando as crianças e os adolescentes como absoluta prioridade da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, se a gente for olhar as políticas orçamentárias dos municípios do Brasil inteiro, em muitos dos casos, crianças não figuram como maior parcela de investimento, e isso em diferentes áreas, mas deveria ser assim, sendo elas prioridade absoluta. Então, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em 13 de julho desse ano completou 35 anos desde a sua promulgação legal, e sendo uma legislação de 1990, carece naturalmente de atualizações, que vêm sendo feitas ano após ano através de legislaturas correlatas. E é aí que eu queria chegar, porque nós temos uma legislação, um decreto e uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA, que são fundamentais para a gente pensar nessa formação de hoje. A primeira delas, a lei, é a Lei 13.431 de 2017, a lei que institui o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência no Brasil, que muita gente conhece na nossa área como Lei da Escuta Especializada. Mas eu gosto de assegurar a vocês que essa é uma legislação que cumpre um papel muito mais amplo do que esse. Claro, ela vai diferenciar o que é a escuta especializada, o que é o depoimento especial, o que é a revelação espontânea, e nós vamos falar disso também, mas ela vai instituir mecanismos de proteção dentro de uma rede intersetorial que deve ser articulada, porque o nosso papel está dividido em dois pilares que foram previstos, que foram anunciados pela primeira vez por um dos relatores do ECA, o relator mineiro Antônio Carlos Gomes da Costa. E o Dr. Gomes da Costa costumava dizer que não se faz rede de proteção aos direitos de crianças e adolescentes sem intersetorialidade, porque tem que ser todo mundo trabalhando junto. Inclusive, esse é um dos objetivos do desenvolvimento do milênio na Agenda 2030, é o 8 ponto alguma coisa, tá lá, todo mundo trabalhando junto pelo desenvolvimento. E no outro prato dessa balança, que deve ser equilibrada, nós temos um banho de água fria, que é a incompletude institucional, o fato de que ninguém faz nada sozinho. Isso vale no aspecto micro, dentro dos mecanismos, órgãos, programas, serviços e projetos, e no aspecto macro, de que educação, saúde, esporte, cultura, rede socioassistencial devem estar todos articulados, também poder executivo, legislativo e judiciário, para assegurar esses direitos. Pois bem, vem essa lei, a 13.431, em abril de 2017. Um ano depois de promulgada, vem o Decreto 9.603 de 2018, que é o decreto que é de dezembro de 2018, que vai regulamentar a legislação 13.431. Então, eu costumo dizer que tudo aquilo dessa lei original de 2017 que ficou lacunar, deficitário ou esvaziado, foi preenchido e regularizado, foi calibrado, balizado nessa legislação correlata, esse decreto-lei de 2018. E nós temos em 2023, uma vez que muitos municípios ainda não haviam aderido a essa política nacional da escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, nós temos a resolução 235 do CONANDA, que é datada de 2023, que vem ali estabelecendo, também com a ajuda da Lei Henri Borel, que é a 14.344 do ano anterior, de 2022, alguns mecanismos de proteção e de articulação intersetorial da rede de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. Fiz esse panorama legal para a gente saber que nós estamos muito bem embasados em legislações que prevêem que a escuta especializada, ou seja, uma escuta humana, sensível e capacitada, por isso estamos aqui hoje com vocês, agentes de educação integral, de crianças e adolescentes que manifestem situações de violência, seja de forma verbal ou corporal.
porque quando a voz se cala, o corpo fala, e nós vamos compreender isso também. A legislação prevê que essa escuta irá acontecer em órgãos da rede de proteção. E o que Hortolândia está fazendo, capacitando os profissionais da educação para isso, é justamente garantir o cumprimento da lei e fazer com que nós tenhamos uma estrutura viável, exequível, estruturada e humana para atender de forma digna e abrangente crianças e adolescentes. E como é que isso vai funcionar? Antes da gente pensar na lei da escuta especializada, antes de 2017, a gente não chamava a escuta dessa forma. Nós entendíamos que seria necessário instituir a nível nacional um procedimento garantidor dos direitos da infância, através de uma escuta sensível e humana, mas o primeiro nome dado a essa proposição de procedimento era depoimento sem dano. E eu gosto de destacar isso porque esse nome diz muito sobre a maneira como a gente vinha escutando as crianças e os adolescentes. Era uma forma que causava dano, que causava revitimização, que causava violência institucional. E eu sempre coloco que a gente tem muito mais nãos do que sims no momento da escuta especializada. Porque tem muita forma de fazer a coisa errada e só tem um jeito de fazer a coisa certa. A maneira de você se posicionar, que você vai adequar a sua postura frente a essa criança, como você vai escutar, como você vai registrar e encaminhar. E antes que a gente pense nesse procedimento sendo incorporado à rede de educação de Hortolândia como mais uma coisa, mais uma tarefa, é importante que nós tenhamos em mente que não há fazer pedagógico sem o fazer social garantido. Uma criança com fome, em situação de miséria, de opróbrio, de violência, de opressão, seja essa violência física, psicológica ou sexual, por exemplo, ela não aprende. Ela não se sente pertencente. A cabeça dela não vai estar ali no ambiente escolar porque ela sente medo, porque ela sente fome, porque ela está aterrorizada, ou porque ela sequer está entendendo que aquilo que aconteceu foi uma violência. Por exemplo, a violência sexual, que nem sempre é agressiva e causa dor, por exemplo, mas pode ser sutil e ainda assim abusiva e opressora. Então, essa legislação, a 13431, ela está balizada e tudo isso também consta lá no documento norteador. E no artigo 4º dessa lei, ela vai definir a violência contra crianças e adolescentes. Então, ela tem incisos e subitens que vão nos ajudar a categorizar essas situações. Então, vamos começar pela violência física. Lá no artigo 4º, inciso 1º dessa lei, eles vão definir a violência física como toda ação que inflige lesão ou incide com sofrimento físico para a criança e para o adolescente. Então, é muito importante porque o sofrimento físico é o que a gente conhece de forma coloquial como dor. E aí, quando a gente vai voltar no tempo, lá para 2014, quando foi publicada a 13010, que é a Lei Menino Bernardo, muitas pessoas consideraram aquilo também como influência midiática muito tendenciosa, como um absurdo, porque era uma lei que passou a proibir castigo físico contra crianças e adolescentes. E é importante que a gente também consiga constituir aqui um lapso temporal, fazer um resgate panorâmico dos avanços voltados à garantia dos direitos de crianças e adolescentes, porque enquanto ECA já é uma legislação jovem de 35 anos, nós temos legislações ainda mais recentes. A gente só proíbe castigo físico contra crianças e adolescentes há 11 anos, em 2014. A gente só institui mecanismos para uma escuta humana que não venha a promover revitimização para esses mesmos meninos e meninas 3 anos depois, em 2017. A gente só vai regulamentar esse procedimento em 2018. Nós só conseguimos pensar em violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes de uma forma regulamentada pelas jurisprudências em 2022 com a Lei Henri Borel. E tanto a Lei Menino Bernardo quanto a Lei Henri Borel só conseguem ser construídas com sacrifício de crianças que morreram por violências graves que sofreram. O Menino Bernardo com uma dose letal de um anestésico, um sedativo muito forte, o midazolam,
e o Henri Borel sendo espancado até a morte pelo padrasto. Duas violências que aconteceram na família nuclear, no âmbito do seio da família, um tecido no qual essa criança deveria ser protegida e salvaguardada de qualquer hipótese de violência. Então a gente vem de avanços muito recentes. E a violência física, ela é colocada e tipificada na 13431 dessa forma. É castigo físico, e aqui a gente pode pensar em soco, tapa, arranhão, beliscão. E tudo aquilo que vem a infligir dor. E, além disso, a lei também vai considerar um prejuízo ao desenvolvimento psicossocial dessa criança ou desse adolescente. Então, aí a gente já tem a primeira tipificação de violência, que é a violência física. Na sequência, a lei vai falar de violência psicológica. E ela vai entender essa violência com algumas classificações. Desde o que a gente compreende como senso comum, como violência psicológica, gritar, xingar, humilhar, ridicularizar. E aqui nesse subitem A, ela vai trazer também o isolamento, a exclusão, a indiferença. Então, como o artigo 5º do ECA coloca que a gente viola por ação ou omissão, nem sempre a minha violência é ativa. De eu ir até a criança e xingá-la e oprimi-la e humilhá-la na frente dos outros, ou em particular. Mas ela também se dá de forma omissa, pela minha indiferença, a minha exclusão da criança. E essa ridicularização que também se dá nesse movimento de isolamento da criança dentro ou fora de casa. Então, isso pode ser uma violência psicológica. Lembrando que a violência psicológica também pode acontecer quando essa criança ou esse adolescente é exposto a crime violento contra alguém da sua rede de apoio ou da sua família, algum ente querido. Podemos trazer aqui inúmeros exemplos. A mãe que apanha do pai da criança na frente do menino ou da menina. Ou o pai que coloca todos os filhos dentro do carro com a mulher e ameaça jogar o carro na frente de um caminhão. Ou aquele que xinga a esposa na frente da criança, ou vice-versa, a esposa que xinga o marido. Essa violência psicológica entre ambos já é uma violência psicológica contra a criança. Crianças que têm entes queridos que sofrem violências ou são assassinados na sua frente. Então, quando a criança, por isso que o sistema de garantia de direitos da vítima ou testemunha de violência. Porque quando essa criança é exposta a crime violento contra ente familiar, parte da sua rede de apoio, isso já é uma violência psicológica contra ela. Então, essa é a segunda tipificação da violência psicológica. E a terceira é o que nós chamamos de alienação parental. A alienação parental é o prejuízo causado à manutenção de vínculos da criança com o seu genitor ou genitora ou responsável legal, tutor ou guardião. Como que acontece esse prejuízo? Vamos imaginar que eu tenha sido casada e que nesse casamento nós tenhamos tido um filho. E que agora, após o divórcio, nós dividimos as nossas responsabilidades para com a criança em guarda compartilhada. A partir do momento que no tempo que aquela criança fica comigo, eu falo mal do genitor da criança, eu xingo, digo que ele não serve para nada, que ele não cumpre o papel dele, e falo mal dele para a criança, ou na frente da criança, de forma a fazê-la ouvir o que eu estou dizendo, ou vice-versa, o pai da criança fala mal de mim, me ridiculariza, me humilha, me constrange, mesmo que eu não esteja lá, mas faz isso para que a criança não tenha uma boa visão sobre mim, é isso que a gente chama de alienação parental. É o prejuízo que eu estou causando na manutenção da relação do vínculo do meu filho com o pai dele, ou da minha filha com o pai dele, ou vice-versa, enfim. Então, isso é o que prevê a legislação. E muito provavelmente, vocês já podem ter ouvido falar sobre um movimento que está acontecendo no nosso país pela revogação dessa lei. Justamente porque muitas pessoas acusadas de crimes contra as crianças, como violência sexual, têm se utilizado dessa lei para dizer que, na verdade, ele está sendo vítima de alienação parental, que a ex-esposa está se comportando de forma histérica e vingativa e está prejudicando a manutenção do seu vínculo com a criança, fazendo a criança acreditar que foi violentada sexualmente,
falando repetidas vezes disso, na intenção de induzir a criança a fazer uma falsa denúncia, corrompê-la, portanto, ou, numa segunda alternativa, plantando memórias na cabeça da criança. Só que muitas vezes isso não é verdade. Então, muitas vezes, a pessoa realmente agrediu, por exemplo, o pai agrediu sexualmente o filho. E aí, nesse processo, a mãe se separou, denunciou esse pai, ou já era divorciada e denunciou o pai por essa agressão sexual. E aí, sendo orientado, seja pelo advogado ou pela defesa dele, ele vai ser orientado a se defender dizendo que ele está sendo caluniado e que, na verdade, a criança está passando por uma alienação parental tamanha que está acreditando que foi vítima ou dando um falso testemunho, um falso depoimento, revelando de forma equivocada o que, na verdade, não aconteceu. Então, tem essa confusão acontecendo, casos gravíssimos desde 2021, em que houve reversão de guarda e a criança voltou a ficar somente com o agressor, que acabou prejudicando, na verdade, o vínculo da relação da criança com a denunciante, que na maioria esmagadora das vezes era a mãe. Então, a gente tem essa questão muito sensível, mas isso também está tipificado na 13431 como violência psicológica. Aí, na sequência, vem violência sexual, que está dividida pela lei em 3 categorias, que é o abuso sexual, a exploração sexual e o tráfico de pessoas. Qual que é a diferença entre eles? O abuso sexual é toda ação em que uma pessoa se utiliza da criança e do adolescente para fins sexuais. Percebam que a lei não fala em momento nenhum que precisa ter contato físico, quiçá que precisa de penetração para ser configurado como violência sexual. Se existe alguém que pratica o que a gente chama de voyeurismo, por exemplo, que é uma expressão emprestada do francês, que se fala muito dos voyeurs, que na verdade é o exibicionista, é aquele que sente excitação sexual exibindo o próprio corpo para a criança, para que ela tenha contato, mesmo que visual, essa é uma violência visual, com o órgão sexual dele. Ou então fica olhando o corpo da criança, obriga a adolescente a se trocar ou tomar banho de porta aberta. Essa lei também engloba isso. Para mim, a definição que a 13431 faz da violência sexual é uma das mais ricas que nós temos em termos de legislação no Brasil hoje. Então, nós estamos falando do exibicionismo, do toque nas partes íntimas, mesmo que de forma sutil. Nós estamos falando do abuso sexual, quando eu coloco a criança ou adolescente para assistir pornografia, ou quando eu mantenho relações sexuais na frente da criança. E aqui é importante que a gente também consiga diferenciar. Tem famílias paupérrimas, que dorme todo mundo no mesmo quarto, vive todo mundo no mesmo cômodo. Aí a família espera a criança dormir, o casal mantém relações sexuais, acreditando que a criança está dormindo, a criança acorda e vê. Ana, isso é abuso sexual? Isso é absolutamente inadequado para o desenvolvimento da criança. Se isso é proposital, isso deve ser denunciado como abuso sexual. Se isso é resultado da vulnerabilidade e a criança começa, por exemplo, na escola, a reproduzir sons, posições ou a apresentar um comportamento hipersexualizado em função disso, e essa família só mantenha essa dinâmica familiar em razão da miséria, da pobreza, aí cabe advertência, orientação, acompanhamento e monitoramento para que isso mude. Mas eu quero deixar bem claro que tem gente que faz isso de propósito em favor do próprio prazer e da própria excitação sexual. Então, toque nas partes íntimas, beijo na boca, forçar a criança a dar beijo na boca. Não precisa nem ter contato com a parte íntima para ser classificado como abuso sexual. E a lei, nesse subitem, nesse inciso que fala da violência sexual, várias vezes vai recorrer à expressão de modo eletrônico ou não, de forma virtual ou presencial, porque tem muitas violências sexuais hoje acontecendo através da internet, por videochamada, por conversa de WhatsApp, pelos chats dos jogos virtuais. Então, essa violência também acontece online, inclusive com exposição do corpo da criança em foto ou vídeo, que nós não vamos chamar de pornografia infantil, porque a pornografia em tese é uma indústria de entretenimento adulto, nichada para os adultos. Enquanto isso, essa prática de filmar uma criança sendo abusada, tirar foto do corpo da criança, não tem nada a ver com pornografia. Isso é gravação de imagem ou vídeo ou produção
de imagem ou vídeo de violência contra criança e adolescente, violência sexual. Então, isso é o abuso sexual. Toda prática pode ser praticada por adolescente, por adulto. Quando é uma criança, a criança, segundo o ECA, não comete ato infracional. Então, a gente não diz que a criança abusou sexualmente da outra. Ela está reproduzindo uma conduta de abuso com a qual ela teve contato muito prematuramente. E isso a gente vai chamar de jogos sexuais transtornados ou jogos sexuais agressivos, inadequados entre crianças. Que é quando a criança começa, por exemplo, a tapar a boca da outra e pôr a mão na parte íntima dela. Que é, logicamente, a reprodução de uma conduta de violência sexual. Mas o abuso, em si só, ele pode ser praticado por adolescentes, por adultos, por pessoas idosas, de dentro ou de fora da família, como a gente já conversou. Já a exploração sexual, muitas vezes é chamada de prostituição infantil. Mas a gente não vai usar essa expressão porque ela é absolutamente revitimizadora e inadequada. Nenhuma criança se prostitui. A criança pode estar sendo agenciada e aliciada num esquema em que ela é explorada sexualmente, seja em troca de um prato de comida, de uma carona de volta para casa, de uma quantidade ínfima de dinheiro, de um brinquedo, de créditos num jogo virtual, seja lá do que for, até de uma promessa. Se você deixar eu fazer isso com você e você não contar para ninguém, eu te levo para Disney. Então, tudo isso, essa compensação, mesmo que ilusória, é um aproveitamento da condição de vulnerabilidade, desse contexto vulnerável em que a criança está inserida. Então, tudo isso está dentro do bojo da exploração sexual. Exploração sexual é o aliciamento da criança e do adolescente para que ela sofra uma violência sexual em troca de remuneração explícita, então dinheiro, de compensação ou qualquer tipo de favorecimento. Isso inclui quando a criança não recebe, mas a família recebe. Seja uma cesta básica, um botijão de gás, o que for. Se tem algo envolvido, se eu falo para a criança que ela vai ganhar um chocolate se ela entrar no meu carro, dependendo do juiz, dependendo da rede de justiça, isso já pode ser tipificado como exploração sexual, porque aí pode existir abuso de poder, pode existir compensação e, como eu falei, muitas vezes o aproveitamento do contexto de vulnerabilidade, em que uma barra de chocolate é o sonho daquela criança e por isso ela se submete a entrar no carro de um desconhecido, acreditando que ele seja uma boa pessoa. Ou então ficando quieta quando o tio a coloca no colo e toca nas suas partes íntimas dessa forma violenta. Então isso é muito importante, tá? A exploração se diferencia por essa característica de compensação. Por fim, o tráfico de pessoas é toda exploração sexual que envolve transporte, transferência, recrutamento, alojamento, acolhimento, entre muitas aspas, de criança e adolescente. Então, no Brasil, é importante a gente colocar isso também. Por mais que o Brasil seja signatário de protocolos como o Protocolo de Palermo, que vai falar a respeito disso, a prostituição não é crime no Brasil. Crime é você favorecer a prostituição de outrem. E é crime de tráfico de pessoas quando eu transporto essa pessoa com fins de prostituição, ou no caso de crianças e adolescentes, com fim de exploração sexual. Coloco dentro de um avião para ir para outro país, ou então na traseira de um caminhão para ir para uma outra cidade. E aí nós temos muitos materiais audiovisuais que falam sobre isso, como o filme Anjos do Sol, como o filme Sonhos Roubados, que está também, ele é uma adaptação de um livro que vai falar das meninas, né? O livro Meninas da Esquina, que é da Eliane Trindade. Nós temos inúmeras situações que vão falar sobre isso, inclusive o documentário Se Eu Contar, Você Me Escuta, que é da Renata Coimbra, e é interessantíssimo, inclusive o outro documentário, Um Crime Entre Nós. Todos esses materiais que eu mencionei falam da exploração sexual e alguns deles tipificando o tráfico de pessoas, porque existem redes extremamente articuladas no nosso país. E todos os anos, principalmente no mês de maio, a Polícia Federal faz operações para flagrar esses esquemas presencialmente ou pela internet. Então essa é a diferenciação de abuso sexual, tráfico de pessoas e exploração sexual. Na sequência do mesmo artigo, nós vamos falar de violência institucional, que é muito importante nessa formação,
porque ela representa qualquer tipo de violência que tenha sido praticada dentro de entidade pública ou conveniada. Então, pode ser uma violência física, psicológica, sexual. Ela é o que eu costumo chamar de violência guarda-chuva. Além dela ser violência física, ela também é institucional, porque aconteceu, por exemplo, dentro de uma escola. Então, a gente consegue categorizar dessa forma. E esse subitem, esse inciso do artigo 4º da lei, fala que é violência institucional, inclusive quando a prática corresponder à revitimização. Expressão que eu já usei várias vezes aqui, ainda não expliquei o que é, né? Mas a revitimização é toda prática, principalmente de violência psicológica, que faz com que a criança passe por procedimentos invasivos, inadequados, repetitivos, desgastantes, em relação a uma violência que ela já sofreu. Isso é ou não é uma violência psicológica? Criança me contar, eu fazer ela repetir para 5 pessoas. Ou então achar que ela tá mentindo, desacreditar. Ou fazer perguntas totalmente inadequadas. Eu já acompanhei casos em escolas que o projeto Bem Me Quer atende em outros lugares do país, em que foi perguntado para criança de 6 anos sobre ereção, sobre ejaculação, como se ela tivesse presente no inquérito e como se ela fosse adulta para responder sobre isso. Então, isso, por exemplo, é um caso de revitimização. Então, principalmente nisso que a gente está tratando hoje, que é a revelação de violências, por isso eu estou explicando os tipos. A nossa postura tem que ser uma postura humana, abrangente, digna e não revitimizante. Então, é aquela postura que não vai permitir que a criança sofra novos danos, novos prejuízos, novas formas de sofrimento, porque ela está te pedindo ajuda. Então, isso também é violência institucional. E, por fim, o 5º tipo, então nós temos física, psicológica, sexual, institucional, e o 5º tipo é a violência patrimonial, que é quando eu me utilizo de bens, documentos ou algo do patrimônio dessa criança ou adolescente para o meu favorecimento e, consequentemente, para o prejuízo do menino ou da menina. Vamos entender melhor isso. Vamos imaginar que eu tenha um irmão e esse irmão tenha 2 filhos, são meus sobrinhos. Aí esse irmão, infelizmente, faleceu num acidente de carro. E a guarda das crianças, eu como família ampliada, fiquei responsável por elas. A partir disso, eu tomo ciência de que essas crianças, os meus sobrinhos, têm direito à herança. E aí eu decido administrar essa herança, como é de minha responsabilidade, porque as crianças, né, estão ali entre 7 e 10 anos de idade, por exemplo, só que eu administro essa herança para o meu favorecimento. E eu retenho bens, documentos, destruo itens que pertencem a esses meninos ou meninas, né, aos meus sobrinhos, em razão disso, em razão do meu aproveitamento. Isso vale tanto para a má administração de herança, vale para, por exemplo, o pai se casou novamente. Aí a criança vai morar com o pai e com a madrasta. E aí, numa briga, a madrasta põe fogo nas roupas do adolescente. Então, tudo aquilo que destrói bens, itens, documentos pessoais dessa criança, ou que se utiliza de valores destinados à manutenção do bem-estar desse menino ou dessa menina, isso é violência patrimonial. Isso é uma violência um pouco mais rara, mas ela, infelizmente, tem uma incidência considerável no nosso país. E muita gente usa como exemplo a situação da Larissa Manoela, mas ela já era uma pessoa adulta, mas vale também como um abuso patrimonial, no caso que ela sofreu, em que os pais faziam todo, no caso, principalmente a mãe, né, faziam todo o acompanhamento ali do salário, monitoramento, e eram eles que administravam, e por isso muitas vezes ela era privada de determinadas situações. Isso é um exemplo bem ilustrativo do que pode ser um abuso patrimonial. Lembrando que tem um aposto, tá, entre vírgulas, nesse artigo, que é muito importante. Ele diz que a violência patrimonial não é considerada dentre aquelas medidas educacionais. Que é, por exemplo, vamos imaginar que você que está me ouvindo tem um filho de 12 anos. E aí ele chegou com o boletim da escola todo pintado de vermelho, né? Cheio de nota muito baixa. E aí você decidiu que ele tem um mês para melhorar essas notas e que nesse mês ele não vai usar videogame. Aí você pega o videogame e põe no alto do teu armário. Você tá retendo um bem que você deu para ele. Só que essa é uma prática educativa. Então,
Para não correr o risco do seu filho te processar por violência patrimonial, a lei coloca essa observação que não considera medidas educativas de privação de determinados bens em razão disso. E aí, por exemplo, deixar a criança sem comer porque fez bagunça. Aí já é outro tipo de violência, porque aí você está violando o direito dela à alimentação, uma medida muito drástica, que é uma violação de direitos. Então aí já não é violência patrimonial, só para a gente fazer essa diferenciação, tá bom? Então, a partir disso que nós compreendemos tudo isso, nós temos duas portas de entrada. Inclusive, no documento técnico norteador, nós temos uma parte que traz o fluxo de denúncias, esquematizado como organograma. E aí, a partir disso, vocês vão ver que nesse organograma, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês, provavelmente o reflexo não vai permitir que vocês vejam muita coisa. Mas vocês têm acesso a esse documento, ele é um documento aberto para a rede de educação de Hortolândia, mas é só para vocês verem a carinha que ele tem, ó. Tá vendo que ele é um organograma cheio de casinhas? No início, a gente vai ver uma casa grande que tá lá, criança e adolescente em situação de violência ou que seja testemunha de violência. A partir disso, todo fluxo tem o que a gente chama de portas de entrada. Todo fluxo, eu quero dizer, fluxo de qualquer município, da rede de proteção à criança ou adolescente de qualquer município. Então, nós temos que posicionar da seguinte forma. Pode ser um Disque 100, alguém que discou 100 para falar de uma violência que está acontecendo contra a criança que mora com o vizinho. Uma comunicação de violência para o conselho tutelar. Alguém que chamou a polícia numa situação de flagrante de violência, inúmeras situações. Mas na área educacional, quando a gente vai afunilar o gargalo desse fluxo para a rede educacional, nós temos duas possibilidades. Revelação espontânea ou manifestação sintomática de sinais e sintomas dessas violências. Vamos trazer para a segunda delas. A manifestação é bem aquilo que eu disse, que a criança não vai comunicar verbalmente, mas o comportamento dela muda a ponto de que você identifica que ela pode estar sofrendo ou ter sofrido alguma violência. E aí, falar sobre isso é extremamente importante, porque o objetivo dessa formação, ainda mais vocês que promovem projetos e promovem iniciativas na educação integral, a intenção não é deixar ninguém paranoico, desconfiado da própria sombra, mas é treinar o nosso olhar para que nós nos tornemos capazes de identificar que algo não está normal. Então, tudo que eu vou falar aqui não é para você pegar um caso e, assim, um sinal desassociado de um contexto. Por exemplo, falar de violência sexual, um dos sinais e sintomas pode ser a enurese ou encoprese, que é o xixi ou as fezes na roupa, na cama, no chão, em lugares inapropriados. Mas quem é a criança que nunca fez xixi na cama? Então, não é para eu pegar esse sinal desassociado do todo e achar que isso é um indicativo suficiente que me aponta que essa criança é vítima de uma violência. É para eu olhar, sobretudo para vocês, no contexto escolar, uma continuidade. Sempre que me perguntam como identificar situações de violência no comportamento das crianças, eu sempre pontuo, tem que ser uma ruptura comportamental, uma mudança no padrão de comportamento da criança. Porque a gente conhece os nossos estudantes. Nós sabemos quem é a criança que é muito tímida e essa criança tem dificuldade para dar abraço, para dar beijo, mas não é que isso é repentino e ela era carinhosa e se tornou tímida. Mas isso é um padrão de comportamental típico dela. Ela é muito retraída. Existem pessoas adultas tímidas também, não necessariamente isso é resultado de uma violência. Então, a gente precisa observar qual é o padrão comportamental. Eu sei quem é a criança que me vê e pula no meu colo e me dá beijo, fala, ai, tia Ana, e fala pra você, te amo, e pega no cabelo. A gente sabe quem é essa criança. E eu sei quem é a criança que se eu der um beijo no rosto dela, ela vai limpar e vai esfregar na roupa, assim. A gente sabe. Eu sei quem é a criança da primeira fileira que vai... Eu nem terminei de fazer a pergunta, ela já levantou a mão para responder. Tem ótimas notas. Eu sei quem é a criança que senta no fundão, que eu vou chamar o nome dela 45 vezes por aula. Então, a gente conhece qual é o padrão típico de comportamento dos meninos e das meninas. O que deve ser observado é uma possível ruptura nesse padrão comportamental. A criança era muito tímida e ela começou a ficar agressiva. Começou a ter crises de choro ou de agressividade, de raiva, incontroláveis, inconsoláveis.
Então, isso é um possível sinal. Ou ela era muito carinhosa e afetiva e agora ela tem dificuldade com contato físico, ela tem uma rejeição a pessoas adultas. Uma outra coisa que pode acontecer é quando a criança, principalmente na educação infantil, na primeira infância, quando ela desenvolve uma repulsa com uma característica adulta. Por exemplo, ela é abusada pelo tio, o tio tem um bigodão. Aí toda vez que ela vê um homem de bigode, ela começa a chorar, fica nervosa. Ou então ela é abusada pelo avô. E o avô trabalha com uniforme X. E quando ela vê pessoas de uniforme de trabalho assim parecido com o dele, ela fica nervosa. Ou o menino é abusado no banheiro pela madrinha. Então ele não consegue ir no banheiro sozinho. Ou não vai no banheiro nem da escola, porque associa o local com a incidência, com a ocorrência da violação de direitos. Então isso, assim, com esse apego a uma característica muito peculiar ou pontual, ou a uma situação muito atípica, também pode ser observado. Outra coisa importante, possíveis regressões nas etapas de desenvolvimento. Não chupava mais o dedo, voltou a chupar o dedo. Não usava mais chupeta, voltou a usar chupeta. Já dormia sozinha, agora não consegue dormir se não for com os pais. Já, por exemplo, ia no banheiro sozinha, não vai mais no banheiro sozinha, tem que ir acompanhada de uma figura de cuidado. Então, quando tem regressões, inclusive quando a criança começa a manifestar um comportamento atípico para a idade, no sentido de uma imaturidade, uma infantilidade, que não se encaixa com aquele nível, né, de desenvolvimento. Por exemplo, quantos filhos únicos, quando a mãe fica grávida novamente do segundo neném, começam a manifestar, quando a criança nasce, um comportamento infantil parecido com o do neném para buscar essa atenção. Então, a gente também tem casos, isso não é uma regra, não é universal, mas existe uma incidência, de crianças que começam a manifestar comportamentos extremamente infantilizados, buscando um carinho que ela tinha quando ela tinha essa idade. Ou então, lembrando que até ela se tornar essa criança maior, ela não sofria determinada violência. Então, ela volta com um comportamento infantil. Ou então, isso a gente já falando de crianças maiores, usar roupas que cobrem o corpo inteiro, às vezes escondendo não só uma violência que causou hematoma, lesão física, mas às vezes com medo do seu corpo chamar a atenção porque é vítima de violência sexual, ou até escondendo lesões de automutilação, de tentativa de suicídio. Então isso também pode acontecer. Nossa, Ana, eu passo na saída da escola do meu filho, meio-dia, um calor em Hortolândia de 33 graus, e estão todos os adolescentes de moletom. Gente, isso não quer dizer que todos eles estão sofrendo uma violência. Tô falando pra gente observar quando o comportamento muda e a vestimenta, o uso das roupas muda também, tá? Então, além de tudo isso, a gente pode observar sinais muito evidentes como hipersexualização no comportamento, um apego muito forte, uma fixação com itens do universo adulto, do universo sexual. Então, os desenhos também dizem muito, a ludicidade diz muito. A criança vai desenhar a família, e aí, em um dos membros da família, ela inclui a genitália. Seja a vulva, no caso de uma mulher, ou então o pênis, no caso de um homem. E aí ela coloca lá e muitas vezes passa o lápis por cima, na tentativa de expressar através do desenho, nem sempre com uma conotação de denúncia, porque, como eu disse, às vezes a criança é associada ali a quadros de violência sexual que nem sempre são agressivos, nem sempre são violentos no sentido literal que a gente associa no senso comum, mas ela acha que é um carinho, que é uma brincadeira. Por isso ela não vê problema nenhum nem em desenhar aquilo. Então esse desenho nem sempre tem um tom de denúncia. Mas incluir os órgãos genitais em um desenho que não é um desenho de biologia que pede para ter isso, por exemplo, que não é um desenho do corpo humano, mas é um retrato da família, por exemplo, que não tem nada a ver, isso chama atenção. A criança vai construir uma história, incluir itens muito sexuais na história, contextos adultos ou de muita violência, isso também pode ser um sinal. Vai brincar com um bichinho de pelúcia e pega uma canetinha e tenta introduzir no ursinho, ou pega a boca e fica dando beijo na parte íntima da boneca, do ursinho. Então, tudo isso, essa ludicidade, a forma com que a criança brinca com os demais, a forma como ela se posiciona, e essas rupturas nos padrões de comportamento, sabe? Era muito carinhosa, ficou agressiva, ou arredia, ou era tímida e começou a ficar justamente com essa postura muito ativa, muito agressiva. Então, a gente tem que observar
e abrir os nossos olhos para a identificação desses sinais. Além de sinais claros como hematomas, fissuras. Quem está, por exemplo, nas creches, a gente sempre dá essa orientação para os educadores em creche, que vão fazer a troca da roupa. Quando tem da fralda, tem um corrimento muito atípico para aquela idade, uma secreção ou algum tipo de ferida, porque, infelizmente, também são identificadas com algumas violências sexuais infecções sexualmente transmissíveis. Às vezes a gente dá capacitação até para a Secretaria de Saúde e a gente tem inúmeros relatos de consultas odontológicas que identificaram na boca da criança ou lesões ou sinais de infecção sexualmente transmissível, que nem sempre fica na área íntima, às vezes na boca também. Então, eu dei vários exemplos aqui para que a gente consiga ir treinando o nosso olhar. E vou repetir a frase que eu falei no início da palestra. Quando a voz se cala, o corpo fala. Então, dentro das portas de entrada, as manifestações sintomáticas, ou seja, os sinais e sintomas, podem ser sim uma indicação de que algo está acontecendo ou já aconteceu. De novo, não é para ninguém ficar paranoico, mas é para a gente treinar o nosso olhar para perceber que aquele comportamento não era assim. Claro que a criança muda conforme ela se desenvolve, mas essa mudança é saudável, essa mudança é natural ou é, de uma forma consciente ou não, um pedido de socorro? E nós temos uma outra porta de entrada, que é a revelação espontânea, cujo nome é bastante autoexplicativo. É quando a criança espontaneamente revela para você ou para qualquer adulto de confiança o que está acontecendo ou aconteceu com ela. Então ela vai até você, fala: tio fulano, tia fulana, ó, lá em casa aconteceu isso, isso e isso. Ou ela começa a chorar e te pede ajuda. Então isso é uma revelação espontânea e muitas vezes é aí que acontece a revitimização. Então vamos trabalhar aqui com quais são os nãos da revelação espontânea, o que não fazer. Não fazer repetir para você ou para outra, muito menos para outra pessoa. Criança te contou uma vez, esteja atento. Olhos abertos, ouvidos mais abertos ainda. Uma postura atenta, assentindo com a cabeça, demonstrando que você está entendendo, para que você, de fato, escute, não só ouça, mas escute o que ela está dizendo. Porque é aí que vai ser preenchida a ficha de notificação. Esse é o fluxo de Hortolândia, que vai ser encaminhada, não com o seu nome, você não precisa identificar o seu nome, mas é ali um relato que é feito, expressando o que foi que a criança relatou com as palavras da criança e é encaminhado. Isso a gestão de todas as escolas já tem em sua propriedade, sua posse, esse instrumental da ficha de revelação espontânea e é encaminhado para o NEM, porque aí o núcleo de educação multiprofissional, o núcleo educacional multiprofissional vai fazer essa mediação. Então isso é muito importante. Porque a Lei 14.344 de 2022, eu ia falar isso só no final, mas acho importante já colocar isso, para que a gente escute também de uma forma mais atenta. Então, a Lei 14.344 de 2022 tem lá no final, na seção dos crimes, o artigo 26, que vai falar sobre a pessoa que tem consciência. Isso não é uma perseguição com educação, com saúde, com assistência, nada. É para qualquer pessoa da sociedade, ou da família, ou de mecanismos do Estado, como uma escola pública, ou de uma escola particular, seja quem for, que tenha consciência, seja porque ouviu a criança gritando, pedindo para o pai parar, porque a criança contou para ela, porque ela viu, tomou consciência de alguma forma. É sua responsabilidade legal denunciar. Isso não é porque você é agente de educação integral ou porque você é uma boa pessoa que se importa com os direitos de crianças, mas porque existe uma sanção criminal. O artigo 245 do ECA, ele costumava, estabelecer apenas uma sanção pecuniária, que é uma multa, para profissionais da educação e da saúde, que não relatem para o Conselho Tutelar, diz que sim, ou polícia, mas principalmente para o Conselho Tutelar, situações de violência contra crianças e adolescentes. Mas muita gente criticava, era ali uma multa de 3 a 20 salários mínimos, podendo chegar ao seu dobro, até 40 salários mínimos de referência, caso haja reincidência. Mas ele também não estabelecia, tem muitas críticas sobre esse artigo, porque até ali ele não estabelecia mecanismos para fluxo, como as legislações correlatas posteriores o fizeram. Então hoje, se você tem consciência de uma violência
contra uma criança ou um adolescente e você não denuncia, a pena é de 6 meses a 3 anos de prisão, podendo essa pena ser duplicada em caso de crime praticado por ascendente, parente consanguíneo até terceiro grau, tutor, responsável legal ou guardião. Pode ser aumentada da metade, ou seja, se é 3, metade de 3, 1,5. Então, se é 3 anos, pode chegar a 4 anos e meio, quando ela causa lesão corporal grave. E ela pode ser triplicada, chegando, portanto, até 9 anos, se ela causa a morte da vítima, da criança ou do adolescente. Então, é uma pena que pode chegar ali, com a pena do agressor. E eu digo isso para que a gente tenha consciência da nossa responsabilidade legal. E dando ênfase também ao fato de que o município de Hortolândia, através dessa capacitação, busca não tão somente proteger as crianças estudantes, que é, de fato, a nossa prioridade máxima, a nossa prioridade absoluta, mas também blindar todos os profissionais contra quaisquer acusações de omissão, de relapso ou de qualquer situação desse tipo, porque todos vocês estão sendo capacitados. Ana, mas eu ouvi falar de uma professora em 2015 que denunciou e o agressor foi atrás dela. Gente, nós estamos em 2025. Hoje existem inúmeros mecanismos estabelecidos em Hortolândia, através do fluxo, dos documentos técnicos norteadores, de todas as normativas, para blindar vocês. Quando você preenche uma ficha de notificação, não é nem o seu nome que vai. Só que, independentemente disso, de qualquer possível coerção que viesse a acontecer, a lei responsabiliza qualquer cidadão, não só educadores, educadoras ou agentes de educação integral, sobre isso. Então, o município de Hortolândia também tem blindado os profissionais, os instruindo sobre isso. Então, a partir dessa compreensão, no ato da revelação espontânea, além da gente não fazer repetir, eu tenho um lema da revelação espontânea que é ouvir até o momento que eu entendi que o que aconteceu foi uma violência. Eu não preciso ouvir mais do que isso. Porque se eu for perguntar se teve penetração, se teve ejaculação, se teve ereção, se eu for perguntar onde que colocava a mão e de que jeito que era e por que não contou antes, primeiro, eu não pergunto nada além do que a criança revelou espontaneamente. Se essa revelação for robusta, melhor ainda. O que é uma revelação robusta? Informa qual é a violência, né? Informa quem é o suposto ou suposta ofensora e se isso já aconteceu e não acontece mais ou tem acontecido. Um exemplo, uma criança lá na pré-escola chegou para a professora e falou assim: tia, papai põe pipito no bumbum do neném. Ela usou essa frase. Gente, isso já é uma revelação completa. A professora não precisa perguntar mais nada. A partir daí ela vai gerir ali essa situação, o manejo dessa situação sensível, e ela vai acolher essa criança e, logicamente, fazer um encaminhamento da comunicação dessa violência. Ela não tem que perguntar, ela não tem que perguntar, por exemplo, quantas vezes o papai fez isso, não tem que perguntar se o pipi do papai ficava ereto ou não tem que perguntar nada disso. A gente escuta até o momento que nós entendemos que o que aconteceu foi uma violência. Olha essa revelação. Fala que está acontecendo porque põe, não é que colocava, põe, é hoje. Fala quem é o suposto ofensor, que nesse caso é o pai, ela chama de papai. Qual é a violência que fica nítida aqui, que é sexual? Então, tudo isso está sendo muito bem tipificado nessa fala espontânea da criança. Então, a partir disso, eu não faço questionamentos inconvenientes, tanto no sentido de invadir o espaço da criança perguntando demais sobre aquela situação, ou fazer questionamentos violentos. Ué, mas por que você não contou antes? Desacreditando, esse outro não desacreditar, não descredibilizar o relato da vítima. Então, se ela falou, eu sempre vou assumir a postura de que ela está falando a verdade. Ana, mas e se ela estiver mentindo? Isso é uma possibilidade? É uma possibilidade. É a minoria dos casos, mas acontece. Já aconteceu de eu lidar com situações assim no projeto. Só que o aspecto de investigação, o aspecto da persecução penal não cabe à educação. Não cabe a mim como projeto, não cabe a você como agente de educação integral. O seu papel é ouvir, registrar e encaminhar. E acolher essa criança. Mas não é investigar. Às vezes eu chego numa escola que está ali com um caso em banho-maria há semanas. Não comunica à rede, seja lá qual for o fluxo do município em questão, mas não comunica porque quer primeiro chamar a família, ter certeza de que a criança está falando a verdade. Quer fazer quase uma cariação para saber se é verdade. Só aí eu vou denunciar. Não. A gente sempre faz um encaminhamento
Porque o seu papel não é de responsabilizar o agressor, que é uma possível consequência, uma importante consequência da denúncia. Mas o seu papel é principalmente proteger a vítima. Então, o trabalho que a gente vai fazer aqui é um trabalho de ouvir, de acolher. Eu sempre acredito na criança até que qualquer evidência me desaconselhe. Qual evidência? Um relato muito apegado com a fantasia, um relato que não pode ter acontecido porque é irreal. Tem umas crianças no projeto que às vezes contam assim. Eu nunca vou me esquecer, teve uma situação, uma menina me contou aos 6 anos uma história digna de um filme do Sylvester Stallone, assim, parecia uma coisa de Rambo. Que ela tinha sido amarrada e ela tava com uma faca na mochila, tirou a faca e cortou com a boca, e aí ela deu uma surra no agressor, escapou do cativeiro e fugiu e correu pela cidade inteira. E falou pra mim que isso tinha acontecido quando ela tinha 5 anos. E aí, brincadeiras à parte, era um relato que eu entendi naquele momento que era irreal. E que ela estava carente de uma atenção, que ela queria ser ouvida. E queria ser levada a sério. Então eu conversei, até porque eu tive medo naquele momento de que esse relato fantasioso pudesse esconder, pudesse ter por trás outras situações de violência. Mas eu conversei, fui ouvindo, fui entendendo, e aos poucos ela disse que não tinha sido bem assim, que na verdade ela viu isso num filme. Mas eu quero deixar claro que por mais que narrativas inverídicas possam acontecer, elas são a minoria dos casos, a minoria absoluta. Então, não fazer repetir, não fazer questionamentos inconvenientes ou invasivos, não descredibilizar. Lembrando que o primeiro deles, que é não fazer repetir, não é só não fazer repetir para mim, porque eu já registrei. Mas tem gente que vai comunicar a gestão da escola, de que vai encaminhar a comunicação da violência, e não leva a informação, leva a criança. E aí a criança conta para você, conta para a diretora da escola em que você atua, aí chama a família, quer falar para a família também, e a família vai querer ouvir. Aí se o conselho tutelar não está capacitado, vai querer ouvir também. Até chegar na escuta, a criança já falou umas 15 vezes. Cada vez que ela fala, ela acessa novamente o sofrimento do que aconteceu. Se ela fala muitas vezes, ela vai se sentir desacreditada, descredibilizada. Como quem diz, se estão me pedindo para repetir é porque não acreditam em mim. Então, tudo isso é um desgaste muito grande para essa criança. A própria LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tem lá na seção 3 informações específicas sobre o manejo de dados sensíveis de crianças e adolescentes. E nós somos controladores desses dados, dessas informações, sobretudo uma narrativa tão sensível. E isso também vale para o outro não, que é não expor, constranger ou humilhar essa criança, às vezes de forma não intencional. Por exemplo, a criança me contou, eu fiz tudo certinho. Escutei, acolhi, registrei, encaminhei. Aí, vou tomar um café na sala dos professores. Chegou lá, tem o meu colega, outro agente de educação integral, um professor, um funcionário. E eu sei que, vamos supor, Fernanda. A Fernanda é muito ética, muito comprometida, muito sensível. E ela conhece a Maria Alice, que é a menina de 8 anos que me contou que o tio tem abusado sexualmente dela. Aí eu sento para tomar café e falo, nossa, hoje o dia tá difícil, você acredita que tristeza que o tio da Maria Alice está abusando dela? E eu conto tudo que a criança me falou e saio da sala. Ai, Ana, mas não tem problema, porque eu contei para uma pessoa que é super ética, super responsável. Só que e se a Fernanda é ética, responsável e comprometida, conhece outros 3 profissionais tão éticos, responsáveis e comprometidos quanto ela? Aos poucos, nessa projeção maximizada no boca a boca, todo mundo da comunidade escolar está sabendo. Por mais que não sejam pessoas que vão tratar mal a Maria Alice ou constrangê-la de qualquer forma, muda até o olhar que as pessoas têm para a criança, porque é um estigma ainda muito forte na nossa sociedade. Então a gente precisa ter esse cuidado de controlar essas informações, e isso também está previsto nas legislações que eu comentei, que é você manter o seu relato, o seu compartilhamento de informações, inclusive através de mecanismos como a ficha, de forma estritamente restrita a quem for necessário. Para que não vire fofoca, história, diz que me disse. Aí quem conta um conto aumenta um ponto, daqui a pouco a história já criou outra proporção. Então, para a gente ter esse cuidado, que está profundamente costurado na nossa noção de ética e conduta profissional. Então, isso também é muito importante. E
Claro, a gente tem que saber a distância da curiosidade para a preocupação. Tem pessoas que querem saber o que aconteceu, mas não tem nada que ela possa fazer para contribuir para a proteção dessa criança, muito menos para a responsabilização do agressor. Às vezes você vai sair de uma sala em que você estava conversando com a criança e a pessoa vê que a criança saiu com cara de choro e segue você, que nem uma assombração, para saber detalhes do que aconteceu. Só que ela não tem o que fazer com essa informação, além de satisfazer a própria curiosidade. E, infelizmente, tem muita gente que se comporta dessa forma. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse bom senso, esse manejo sensível desses contextos que, indubitavelmente, são complexos e desafiadores. Agora que nós falamos de todos os nãos, vamos trabalhar com os sims. Criança te procurou. Amanhã, ela te procurou para contar o que aconteceu ou o que vem acontecendo com ela. Você vai buscar algum ambiente da escola que não esteja muito tumultuado. Se for aula de informática, você não vai levar a criança lá para o laboratório para conversar. Se for educação física, não vai ser na quadra. Se tiver tendo atividade na biblioteca ou no cantinho de leitura, não vai ser lá. Se for recreio, não vai ser no pátio, no refeitório, no parquinho. Então, a gente vai buscar uma sala na escola, por exemplo. Não tem ninguém lá na sala dos computadores, vamos sentar lá para conversar. Ou a turma está no recreio, vamos conversar dentro da sala. Então, buscar um espaço na escola menos tumultuado. Sentar na mesma altura, no mesmo nível visual da criança. Manter contato visual e ir assentindo com a cabeça para confirmar o que você está entendendo. Caso você não entenda, você não interrompe, que isso é outro não. Não interromper para não quebrar a linha de raciocínio da criança. Porque é importante, porque ela está se esforçando para te contar aquilo que provavelmente é muito difícil para ela. E você vai assentindo com a cabeça. Se ela terminou de falar e você não entendeu alguma coisa, você pergunta. Mas é aquilo, você vai montando a história na sua cabeça. Faltou uma informação crucial, muito importante, não deu para entender alguma coisa que é nevrálgica, é essencial na narrativa, aí você pergunta. Perguntas sempre de forma aberta, nunca direcionada. Eu posso perguntar quem está fazendo isso ou quem fez isso com você. Eu não posso perguntar, foi seu pai? Foi o namorado da sua mãe? Porque, vamos imaginar, a criança vive com o pai somente. Foi para a escola e falou que está sendo abusada. Você pressentiu, você concluiu, através dessa premissa de que ela mora com o pai, que é ele que está abusando. Você não pode perguntar para ela se foi o pai. Você pode perguntar quem foi. Pode ser um vizinho, uma vizinha, a madrinha que visita. Pode ser tanta gente. Então, a gente não pode induzir a criança a dar uma resposta. Às vezes, responder, é meu vizinho, porque ela está tentando eximir alguém de responsabilidade, porque ela tem medo. Então, a gente sempre de forma aberta. O que está acontecendo? Quem fez isso? Quem foi? Isso ainda acontece? Isso já aconteceu, mas já parou de acontecer? Então, a gente ter esse cuidado. E, além disso, nesse momento em que a gente está ali, se a criança tem esse vínculo com você e ela se sente à vontade, por exemplo, para ser abraçada, você pode oferecer um abraço. Você não pode pedir para ver nenhum machucado, ver nenhum hematoma. Se a criança mostrar o braço, tá com roxo, você não vai impedir ela de te mostrar, mas você não pede para ver nenhuma marca. Porque isso pode soar para a criança como uma tentativa de averiguação, de confirmação, de prova. Só que a palavra dela já é substancial o suficiente. Então, a gente evita ter essa conduta revitimizadora. E tem 3 palavrinhas que são, assim, fundamentais para a gente pensar em revelação espontânea, que é gerenciamento de emoções. Porque esse manejo emocional não quer dizer que você vai fingir que você está indiferente. E a criança te contando uma violência física, por exemplo, horrível, e você com cara de nada, com cara de pastel, não é isso. Mas se a criança vier me contar e eu começar a me descabelar, puxar o cabelo da cabeça, a ficar com a sobrancelha arqueada, com o rosto assustado, ou usar expressões como, meu Deus! Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque a criança já venceu muitas batalhas internas até ela te procurar. A criança já passou por muitas situações difíceis, ela já sofreu a violência. Ela não quer te gerar sofrimento, tenho certeza disso com essa narrativa. E às vezes ela pensa, caramba, vou dar um exemplo de um nome. Se a tia Raquel já reagiu desse jeito, se o tio Lucas já me olhou com essa cara, imagina a minha mãe? Nossa, eu vou falar que eu tô mentindo. Então, a gente ter esse cuidado, assim, no manejo. Então, mostrar que você tá presente, que você se importa, que aquilo é sério, mas que você tá preparado para lidar com aquilo. Porque você dar escândalo vai adiantar do quê? Você demonstrar um sofrimento excessivo
vai transformar você no foco da dificuldade, não a criança. E a gente precisa saber ter esse controle. Ana, você está me pedindo o impossível. Eu sei que é muito difícil. Até porque muitos de nós viemos parar na rede de proteção por violências que a gente sofreu quando a gente era criança. Por negligências, omissões, violações, opressões e violências mesmo que a gente sofreu. E muitas vezes o nosso trabalho, até como agentes de educação integral, também busca curar essa criança que a gente foi. E quando eu ouço uma criança falar sobre uma violência, às vezes isso acessa as minhas dores, de violências que eu sofri. Mas eu preciso saber manejar esses sentimentos e ser para essa criança o adulto que eu precisei quando eu era criança. Pensar assim, temos que ser para as crianças os adultos que nós precisamos quando as crianças éramos nós. Porque quando você se posiciona dessa forma, você coloca um band-aid naquela ferida, naquele momento, e você entende que é a hora de agir, que é nossa responsabilidade humana, mas também legal, como nós vimos pela Lei Henri Borel, a 14344 de 2022. Então é importantíssimo fazer o manejo dessas emoções. Até porque a gente não pode projetar as nossas ansiedades na criança. Sabe que uma vez eu dei uma palestra no interior de São Paulo, e aí eu tava falando sobre uma situação, né, conversando com as crianças, eram crianças do 4º e 5º ano, nunca vou esquecer disso. E eu falando sobre o abuso sexual de uma forma muito lúdica, contando a história do meu livro, Bem Me Quer, Mal Me Quer, fazendo ludicidade, brincadeiras, então, para identificar o que é um carinho de verdade e o que é um carinho de mentira, usando música, coreografia de campanha, tudo. E aí uma menina, quando eu abri para dúvidas, uma menina, ela tava com o cabelo bem preso e tava usando óculos de grau. Ela falou assim, tia, posso fazer uma pergunta? Falei, claro que pode. Ela falou, por que quando a gente sofre abuso, a gente se sente tão sujo? E, naquele momento, aquilo mexeu comigo. Porque no meu histórico de vivências, eu me sentia dessa forma, então aquilo me acessou. Só que acessou muito mais a professora da menina, que estava ali a 2 cadeiras de distância dela. Só que a professora ficou num choque, porque antes de eu dar a palestra para as crianças, eu dei uma capacitação para os educadores e falei muito desses sinais e da importância da gente ter olhos treinados. Então, mais tarde eu fui entender, naquele momento ela se sentiu muito culpada por não ter percebido que a menina podia estar sofrendo uma violência. Mas eu mantive a calma, e aí a Paula, do projeto, acompanhou essa professora até lá fora. Eu respondi a pergunta, falei, olha, o abuso muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes ele envolve as nossas partes íntimas. E, de qualquer maneira, ele envolve a nossa intimidade. Então, se eu me sinto invadida, eu posso me sentir suja, como se tivesse alguém que não está autorizado a acessar o meu corpo, invadindo e fazendo eu me sentir dessa forma. Expliquei de uma forma tranquila, sutil, respeitando o nível de desenvolvimento daquela menininha. E ali eu falei para ela, mas a sua pergunta é muito interessante. Depois da palestra eu vou querer saber, porque eu chamei-a para conversar no final da palestra. Falei, caramba, uma pergunta dessa eu não escuto nem informação. Você fez uma pergunta tão inteligente, me conta, de onde que veio essa sua inquietação? E aí ela me contou. E nisso a professora lá fora, porque a professora teve uma reação assim, de quase passar mal com o relato da menina, que nem foi um relato, foi uma pergunta. E aí ela me contou, essa menina, quando eu sentei com ela depois da palestra para conversar, não falando, você tem que me contar, nem pressionando, mas me colocando à disposição para entender aquela pergunta. Ela falou para mim que o pai dela era professor de sociologia no ensino médio e que ele estava fazendo um projeto com os alunos sobre violência contra a mulher. Ele explicou nas palavras dela. E que ele assistia muito filme, muito documentário em casa. E que nesses documentários ela ouvia muitas mulheres que tinham passado sobre isso. Depois a gente até orientou esse pai sobre o conteúdo que ele assiste na frente da filha, né? Porque é uma temática que, como vocês viram, mexe com a cabeça. E nesses depoimentos ela sempre escutava as mulheres falando que se sentiam sujas, que às vezes queriam tomar banho várias vezes depois do que tinha acontecido. E a inocência dela foi tão grande, foi uma pergunta tão genuína, que ela falou, tia, mas tia Ana, eu me sinto suja quando eu brinco na terra, na areia, depois da educação física eu quero tomar banho. O que isso tem a ver com abuso? Então era muito genuíno dela. Só que até aí, a professora já estava do lado de fora da sala falando, o pai dela é educador, ele vai se ver comigo. E aí mesmo que essa menina tivesse sendo vítima de uma violência,
do que ia adiantar eu passar mal. Eu ia deixar de estar apta para escutar. Então, o gerenciamento das emoções, quando eu fui conversar com ela, eu fui preparada pro sim e pro não. Fiquei aliviadíssima de ser um não. Depois a gente conversou com o pai, orientou sobre esses conteúdos, né? Que ela é muito novinha, que mexe muito com a cabeça dela, que instiga muito essas curiosidades, mas nem sempre isso é saudável. E aí a gente foi dialogando, mas a gente precisa entender que nós não podemos sobrepor as nossas emoções às emoções da criança num momento em que a violência, quem está sofrendo é ela. Quem pode estar sofrendo é ela. Eu brinco às vezes nas palestras com uma história. Uma vez uma amiga me ligou desesperada. Ela estava numa pizzaria com a família, o esposo e as 3 filhas. E a caçulinha de 5 anos virou para ela e falou: "Mãe, o que é virgem?" E aí a mãe levou um susto e me ligou. Foi no banheiro e me ligou. Primeiro deu uma bronca na menina, falou: "O que você tá querendo saber disso?" Foi no banheiro e me ligou. Falei: "Conversa. Entende de onde veio essa curiosidade, de onde veio essa inquietação, essa dúvida." E ela tinha ouvido, na verdade, a irmã mais velha, que já tinha ali uns 11 anos, lendo o rótulo do azeite que estava em cima da mesa da pizzaria, azeite extra virgem. E a menininha ficou: "O que é virgem?" Às vezes tá lá na igreja, viu lá a Virgem Maria. Pode ser tanta coisa, mas o nosso olhar adulto já pressupõe muita coisa e isso também é uma forma de muitas vezes pressionar, repreender a criança por uma dúvida. Ela não separa o que é uma dúvida sexual de uma dúvida assexual. Mas mesmo que ela esteja te perguntando porque ela escutou isso, ou porque foi uma exposição a um conteúdo sexual, ou uma pergunta como a da menininha lá, aqui no interior de São Paulo, que me perguntou aquilo, se for uma violência, que eu tenha o preparo necessário para escutar, para conduzir e para me responsabilizar. Porque muitas vezes a gente deixa de ter um olhar sensível, né? A gente se desumaniza diante das violências. E eu me sinto azarada. Por que ela contou pra mim? Tanta gente na escola que ela podia ter contado. Agora eu tenho que denunciar. Sim, você tem. Primeiro porque Carl Jung, um dos pais da psicanálise ao lado do Freud, ele dizia que diante de uma alma humana, você pode ser mestre, doutor, técnico, especialista, professor, mas o que a gente tem que ser? Uma outra alma humana. Se você conseguir fazer isso, você já tá, assim, tirando de letra. Então, se posicionar na frente dessa criança, e nós não queremos expor ou constranger qualquer profissional da educação, inclusive vocês, agentes de educação integral, a qualquer tipo de coerção, de ameaça ou de prejuízo em função da denúncia. Por isso, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Hortolândia, através do Núcleo Educacional Multiprofissional, estabeleceu fluxos, protocolos para blindar vocês disso. Por isso que quando vocês forem preencher, aí na ficha de notificação, é importante que você consiga colocar ali tudo que a criança trouxe nas palavras dela. Se ela falou pipito, como eu falei da criança na educação infantil, ou se ela usou uma palavra mais vulgar, põe entre aspas, mas cita a palavra. Porque isso vai ser importante lá na frente, no momento que ela for passar por outros procedimentos possíveis, como o depoimento especial, que é ali, no caso, um processo de oitiva perante a autoridade policial ou judiciária para antepor provas para responsabilização do agressor. Mas a escuta especializada, que é o que é feito pela rede de proteção, por vocês na escola, ela não está ali para provar, para responsabilizar o agressor, ela está ali para que a gente consiga reunir as informações e para que nós possamos proteger essa criança. Esse relato vai ser imprescindível para que o Conselho Tutelar, por exemplo, possa gerir medidas de proteção de urgência, como aquelas que estão na lei Henri Borel, ou as medidas de proteção padrão que estão lá no 101 do ECA de 1 a 7. Porque a partir do inciso 7º, quem aplica é o Poder Judiciário. Então, a gente entender essas medidas, a gente colaborar enquanto rede de educação, a gente se articular e colocar as palavras exatas, porque a partir do momento que eu expresso com a linguagem daquela criança, eu evito, por exemplo, que necessariamente ela tenha que ser ouvida num depoimento especial. Então, relatar, você não precisa fazer um relato digno de uma perícia do IML, não. É o seu relato simples, mas coeso, que revela exatamente o que foi que a criança narrou para você. Isso é importantíssimo, que você fale que ela te procurou. Outra coisa importante, eu não vou relatar meus achismos, porque ali eu não tenho que achar nada. Eu tenho que relatar o que eu vi, o que eu ouvi. Eu não sou testemunha da violência, eu não estava lá. Às vezes eu até falo isso para a criança. Nossa, eu queria ser uma borboletinha na parede, só para você não precisar me contar.
Porque se eu tivesse visto, eu mesma ia falar tudo. Você não ia precisar falar. Então ali a gente consegue estimular a criança a falar sem induzir, sem coagir, sem pressionar. Então a gente trouxe todo esse relato de quais são os 5 tipificações de violência presentes na lei, qual é o fluxo dentro da escola ali, da revelação espontânea, para que seja feita essa escuta especializada e encaminhado para o núcleo educacional multiprofissional. Falamos dos sinais e sintomas das violências, como acolher, o que não fazer e o que fazer, ter todo esse cuidado, porque o que está em jogo, de uma forma ou de outra, é a vida dessa criança ou desse adolescente. É o bem-estar, é a justiça social, é o acesso a um direito que foi ali privado do seu acesso. Betinho, que lutou tanto pelo fim da fome no Brasil, o nome dele mesmo era Herbert de Souza, mas ele tinha uma frase que para mim é muito simbólica. Ele diz que se eu não vejo na criança uma criança, é porque alguém já a violentou antes. E o que eu estou vendo é o que restou de tudo que lhe foi tirado. Então, uma criança que sofre o assalto desumanizante de direitos fundamentais como o bem-estar, a integridade física, a dignidade, o que fica ali também tem um espaço oco, também tem um vazio. E nós vamos conseguir participar desse processo, não de ressignificação de trauma. Também é importante saber que a escuta especializada não é uma escuta terapêutica, não é um serviço, é um procedimento, é pontual, porque a gente não vai conseguir ali fazer um trabalho psicológico, nem temos essa competência técnica via de regra, de fazer a criança ressignificar o trauma, superar o dano. Não, é acolher para que ela entenda que ela não está sozinha, que ela não é a única. E a gente pode falar assim, olha, o que aconteceu com você não é certo, você não devia ter passado por isso, você não merecia ter sofrido isso. E é muito importante também que a gente não faça falas diretas contra o agressor. Nossa, mas o seu pai é um monstro. Não, porque muitas vezes ela nem processou ainda a gravidade do que aconteceu e não, a gente não quer ser acusado depois de prejudicar qualquer vínculo. Ou então de falar mais do pecador do que do pecado, por assim dizer, vamos usar essa metáfora. Então a gente tem esse cuidado, não é que a gente vai ser imparcial. A gente vai deixar claro que aquilo não é certo, mas a criança tá ali te pedindo ajuda, ela não tá te pedindo um pressuposto moral. E também é extremamente importante que a gente elimine qualquer pré-julgamento sobre a família da criança, porque vem de uma condição de vulnerabilidade. Ali ela é, por exemplo, Maria Júlia, de 10 anos. Ela não é filha da Patrícia, que se prostituía, ou filha do Maurício, que vendia droga, ou que mora lá, a gente sabe como é que é lá. Não, a gente não sabe, além do que a criança está falando. Claro que, se outros irmãos já relataram situações de violência, se tem um histórico pré-existente, isso é considerado, mas não pode ser a regra. A gente tem que escutar o que essa criança está trazendo. Ter todo um cuidado, porque essa criança está confiando em você. Ela te elegeu como adulto de confiança, como figura de cuidado de referência. E a violência ela já sofreu, não sejamos nós responsáveis por causar novos danos. É muito importante que a gente possa estar à disposição, como no caso de vocês, agentes de educação integral, mas, sobretudo, membros dessa rede que protege e que olha para essas crianças considerando tudo que pode ter acontecido, ouvindo e respeitando a garantia dos seus direitos. Eu quero me colocar à inteira disposição se tenha ficado qualquer dúvida. Eu sei que é muito conteúdo, que tem uma complexidade inerente da característica dos casos, que são, de fato, desafiadores e complexos, mas que a gente possa se debruçar sobre isso não como mais uma tarefa, mas como alicerce para que a nossa tarefa, a nossa atribuição primária seja possível. Como uma criança violentada aprende? Como uma criança oprimida se diverte? Uma criança que está sofrendo uma violência grave, ela vai ter dificuldades que talvez, se a gente não conseguir trabalhar isso da forma adequada na infância, se expandem até a idade adulta. Então nós temos que ter muito cuidado para acolher, para ouvir, para considerar e para demonstrar que ela não está sozinha, sem que para isso você tenha que fazer promessas falsas. Se ela te pedir para não contar para ninguém, você não vai dizer para ela que vai guardar segredo. Você também não vai guardar segredo porque isso seria um crime. Mas você vai sensibilizar essa criança de que aquilo não vai parar enquanto vocês não contarem. E que você, vamos supor que isso não acontece mais, mas mexe com a cabeça dela, acontecia, ela quis desabafar.
Você, como adulto, como figura de cuidado, também vai ser responsabilizado se você não contar. Então, é explicar para a criança. Ai, Ana, eu fiz isso, a criança ficou brava. Eu entendo. Tem criança que vai ficar brava. Então, é o momento que ela entenda o quanto isso foi necessário. Sabe aquela frase horrível, um dia você vai ser grato por isso, ou um dia você vai entender? Infelizmente, crianças e adolescentes, inclusive segundo a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Daniela Teixeira, ela diz, né? Crianças devem ser protegidas até das suas vontades, muitas vezes. Criança e adolescente, sobretudo no período em que eles são considerados vulneráveis, de 0 a 14 anos completos. Porque nessa idade, nem o consentimento deles é considerado como válido. Eles são até os 18 anos incompletos, ou seja, até os 17 anos, 11 meses e 29 dias, eles são considerados como pessoas em desenvolvimento peculiar. Então, sensibilizar. A gente também não vai prometer que tudo vai ficar bem para sempre, que nunca mais isso vai acontecer. Nem coisas que a gente não tem como saber, tipo, seu tio vai ser preso. Não. Nem ameaçar a criança com as possíveis consequências dessa denúncia. Poxa, mas é o seu padrasto que trabalha e leva o pão para dentro de casa. Você não tem medo dos seus irmãos passarem fome? Ou então dizer, você quer ir para abrigo? Porque assim, quem é que vai cuidar de você se não for sua mãe? A gente não pode ameaçar a criança com possíveis consequências, porque isso acaba dissuadindo a criança de denunciar, que é uma etapa tão importante para a proteção, para a responsabilização e todos os aspectos da garantia dos seus direitos fundamentais. Então, compreender a escuta especializada como parte fundamental do processo de garantia do direito é entender de fato a nossa responsabilidade como agentes de transformação na vida desses meninos e meninas. Quero muito agradecer a cada um e a cada uma de vocês pela atenção, pela escuta dedicadas aqui a esse momento de aprendizado tão intenso. Quero agradecer mais uma vez ao município de Hortolândia, através de toda a equipe da educação, pela confiança no trabalho que eu desenvolvo através do projeto Bem Me Quer. Vou passar para vocês os meus contatos, tá bom? Eu estou no Instagram como @AnaLuisaPalestrante, com 2 N's no Ana e Z no Luiza. De novo, Ana Luiza Palestrante, tudo junto minúsculo, sem ponto, sem underline, sem nada. Ou o Projeto Bem Me Quer, que está lá como @Projeto Bem Me Quer BR. Inclusive, quem tiver interesse de conhecer os livros, de conhecer mais de perto o nosso trabalho, tá tudo por lá. E lá tem um botão de contato no meu perfil de Ana Luiza Palestrante, que você é redirecionado para o meu WhatsApp profissional. Então lá eu também consigo tirar algumas dúvidas que você não queira levar adiante assim como um caso geral, mas que é muito específico para discutir alguma situação pontual que você queira conversar. Eu estou à disposição. E também a equipe da educação também pode mediar essa elucidação das dúvidas, me passando para que eu, porventura, grave algum conteúdo complementar, ou mande um áudio, ou responda com o parecer do projeto. Enfim, eu estou à disposição. A ideia é que vocês não se sintam sobrecarregados nem sozinhos, pelo contrário, que vocês estejam preparados para lidar com uma possível revelação de uma violência que uma criança ou um adolescente tenha sofrido, e que vocês possam ter todo um arcabouço teórico para lidar com isso. Recomendo fortemente o acesso à leitura e à consulta ao documento técnico norteador relativo à escuta especializada. Muito do que eu falei aqui está lá. Inclusive, no final desse documento, na conclusão, tem algo muito interessante, porque ele vai falar do acolhimento, da escuta, da identificação, mas tem uma parte aqui que ele vai falar justamente, olha isso, esse documento teve o intuito de orientar os profissionais do município de Hortolândia a lidar com situações que não são frequentes no cotidiano profissional, mas que podem ser chocantes e fragilizar os servidores e trabalhadores da administração pública, enquanto profissionais e enquanto seres humanos. Ele pode ser utilizado como uma base ou um guia, ou seja, não é para ser lido de ponta a ponta uma única vez e nunca mais. É para ser um material de consulta permanente. De modo que a situação de violência contra crianças e adolescentes seja atendida da forma mais sensível, objetiva e assertiva possível. Além disso, tem a finalidade de assegurar que a criança ou adolescente sejam protegidos pela rede no momento em que ele precisar de suporte físico, emocional e institucional, e ainda que a rede se comunique
e trabalhe articuladamente de modo a evitar a revitimização de crianças e adolescentes. Ou seja, a partir desse momento, a gente compreende que o próprio documento traz isso. Não é uma receita de bolo, você vai sentar, vai perguntar isso, isso, isso e vai embora. Mas é um trabalho coletivo para que a gente possa se articular como rede de proteção, olhar para essa criança, olhar para esse adolescente e respeitar tudo isso que ele está vivendo, compreendendo que ela vai viver ou ele vai viver apesar de isso tudo, não por causa disso tudo. E que existe muita vida depois da violência, que existe a sobrevivência, a resiliência e o atravessamento. Eu nem gosto de falar em superação, mas de atravessar, de mergulhar, entender e, principalmente, caminhar na direção da própria cura, da própria ressignificação, e isso só pode acontecer com o apoio de profissionais tão capacitados quanto vocês. Eu encerro retomando mais uma vez aquilo que nós dissemos, para que a gente possa ser, para essas crianças, esses adultos que muitos de nós precisamos quando nós éramos as crianças. E lembrar Lia Luft, escritora brasileira, que dizia que a infância é um chão em que a gente pisa durante a vida inteira. E já que nós estamos ali, colocando os nossos próprios tijolos de contribuição pessoal e profissional no desenvolvimento desses meninos e meninas, que a gente possa também ser parte dessa transformação, alicerçando um futuro digno e humano em que crianças e adolescentes sejam respeitados como prioridade absoluta. Agradeço mais uma vez a vocês pela escuta, me coloco à disposição caso algo tenha ficado confuso ou não tenha sido elucidado e destaco a importância da participação de vocês nesse processo. Um grande abraço para vocês e nos encontramos posteriormente, porque o município de Hortolândia é sempre muito parceiro e nós do Projeto Bem Me Quer estamos à disposição para consolidar esse movimento de garantia dos direitos da infância através da doutrina da proteção integral e do princípio do interesse superior da criança e da prioridade absoluta. Um abraço.